Começa agora o Gospel News. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Senado aprova aumento de gastos públicos e governo estima impacto de 270 bilhões de reais nos próximos anos. Irã confirma o bloqueio total do Estreito de Hormuz após lançar ataques contra países vizinhos. Donald Trump anuncia novos ataques contra o Irã nesta quinta-feira. E Irã fala em transformar o Oriente Médio em inferno. Homem é preso suspeito de estuprar adolescente após segui-la na zona leste de São Paulo. E ainda, a abertura da Copa e as decorações para acompanhar o maior torneio de futebol do mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O Senado Federal aprovou 3 propostas que aumentam os gastos públicos. De acordo com a equipe econômica do governo federal, se os textos forem aprovados no Congresso Nacional, o custo será de 270 bilhões de reais nos próximos anos. Os senadores do Brasil aprovaram um projeto de lei que cria uma linha especial de crédito para aliviar dívidas de produtores rurais afetados por eventos climáticos ou geopolíticos. Segundo o texto, os recursos virão do Fundo Social do Pré-Sal, custeado pelos pagadores de impostos. O governo Lula estima que o impacto será de pelo menos 140 bilhões de reais nos próximos anos. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, comentou recentemente que a União não tem capacidade fiscal para absorver esse custo. De acordo com o texto, terão direito ao benefício os produtores rurais e cooperativas que registraram perdas em 2 ou mais safras entre 2019 e 2025. Além disso, eles terão que comprovar uma redução de no mínimo 30% da renda bruta esperada para a safra, atestada por laudo técnico. Dário Durigan não está sozinho nessa luta. O ministro do STF, Gilmar Mendes, publicou nos últimos dias mensagens criticando as pautas bomba e destacou que os parlamentares não podem criar despesas sem determinar fontes de recursos para tapar os rombos nos cofres públicos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado também aprovou a aposentadoria integral com paridade para agentes públicos, num custo estimado em 30 bilhões de reais. Houve também a aprovação do aumento no piso salarial dos médicos e cirurgiões dentistas. O impacto estimado é de 47 bilhões de reais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis estuda um projeto piloto para permitir distribuidoras encher botijões de gás. A aprovação desse texto deve acontecer amanhã. Segundo informações, o projeto cria um novo tipo de negócio que terá menor capacidade de volume do que as grandes distribuidoras. Esses espaços ficarão autorizados a encher, lacrar, envelopar e comercializar botijões com carga completa. O projeto pode trazer novos distribuidores no mercado e reduzir o preço final do gás, já que a logística pode ser totalmente afetada. A ANP entende que esse novo tipo de negócio traz riscos e, por isso, afirma que critérios rigorosos vão precisar ser seguidos pelas empresas interessadas no modelo. Um dos requisitos será capital social mínimo de 21 milhões de reais. Essas empresas também só poderão utilizar gás adquirido de distribuidoras autorizadas e com exigências de rastreabilidade. No Oriente Médio, o Irã confirmou na manhã de hoje o bloqueio total do Estreito de Hormuz. Nesta semana, o país voltou a atacar a região do Golfo após bombardeios norte-americanos. A nova agência iraniana responsável por supervisionar o Estreito de Hormuz confirmou nesta quinta-feira que o tráfego por esta via, fundamental para o transporte de combustíveis, está completamente bloqueado até nova ordem após os ataques mais recentes dos Estados Unidos. A autoridade do Estreito do Golfo Pérsico anunciou em uma mensagem no X que, devido às tensões provocadas pela agressão das forças americanas na região e ao anúncio feito na noite de ontem pelas Forças Armadas iranianas, o Estreito de Hormuz permanecerá fechado até nova ordem. O Irã mantém o Estreito de Hormuz bloqueado em grande medida desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro, mas permitia a passagem diária de quase 20 navios. A Guarda Revolucionária já havia anunciado na quarta-feira que o estreito seria fechado
após os ataques americanos das últimas horas. Os Estados Unidos divulgaram um vídeo que mostra um ataque contra um petroleiro no Golfo de Omã. Segundo o Comando Central norte-americano, o bombardeio aconteceu no início da madrugada de hoje contra uma embarcação com bandeira da Guiné-Bissau. Segundo a publicação, o navio estaria tentando furar o bloqueio militar americano para transportar petróleo do Irã. E um grupo de 22 países pediu hoje para que o Irã deixe de atacar pessoas na Europa, nas Américas e também na Austrália. Um grupo de 22 países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Noruega, advertiram o Irã que deixe de atacar pessoas em seus territórios. Esses países condenam as conspirações letais e outras ações maliciosas na Europa, América do Norte e Austrália, por parte de entidades estatais e de inteligência da República Islâmica contra dissidentes iranianos, jornalistas e comunidades e interesses judaicos, destacaram em declaração conjunta. O grupo acrescentou ainda que as tentativas de matar, sequestrar, perseguir, intimidar ou atacar de qualquer outra forma pessoas em seus territórios minam a soberania nacional e as normas internacionais. Os países exigiram que essas ações devem cessar imediatamente. Iniciada em 28 de fevereiro com os ataques de Israel e Estados Unidos contra o Irã, a guerra provocou um cenário de caos na região e abalou os mercados mundiais até o anúncio de uma trégua em 8 de abril. E na manhã desta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as forças americanas vão voltar a bombardear o Irã ainda hoje e que Washington vai assumir o controle dos setores de petróleo e gás do país. A ilha de Karg é o principal alvo de Donald Trump, porque é responsável por 90% das exportações de petróleo do Irã. Durante a madrugada, a Guarda Revolucionária chegou a afirmar que vai transformar o Oriente Médio em um inferno caso os Estados Unidos tentem desbloquear o Estreito de Hormuz. E em meio à guerra no Oriente Médio, o Banco Central norte-americano divulgou os números da inflação. O índice cresceu no mês passado e atingiu o maior nível em 3 anos. A inflação americana em maio chegou ao maior nível em 3 anos, impulsionado pela alta dos preços da energia. O Escritório de Estatísticas de Trabalho dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira que o Índice de Preços ao Consumo, o IPC, subiu para 4,2% interanual, acima dos 3,8% de abril. Este é o maior número desde abril de 2023, mas está alinhado com as expectativas dos analistas. O aumento é explicado em grande medida pelo encarecimento da gasolina provocado pelos conflitos no Oriente Médio, iniciados após o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã em fevereiro. Em represália, Teherã bloqueou o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, por onde transitam cerca de 20% do petróleo mundial. O presidente americano Donald Trump insiste que o impacto nos preços será temporário, mas o encarecimento dos custos é um tema-chave para os eleitores à medida que se aproximam as eleições de meio de mandato em novembro. O Partido Republicano de Trump pretende manter o controle das 2 câmaras do Congresso, mas vai enfrentar uma prova difícil enquanto os preços impactam as famílias americanas. Se os legisladores democratas recuperarem uma ou as 2 câmaras, limitarão a capacidade do magnata de levar adiante suas políticas no Congresso, como tem feito ao longo de seu 2º mandato. O governo britânico denunciou hoje os episódios de violência racista registrados na Irlanda do Norte no início da semana. O ministro britânico para a Irlanda do Norte, Hilary Benn, disse que pessoas estão sendo intimidadas e expulsas de casa devido à cor da pele. Um ataque à faca foi atribuído a um refugiado do Sudão. A vítima desse ataque perdeu um olho e está internada. O suspeito está preso e deve comparecer a julgamento no dia 8 de julho. Manifestantes e policiais entraram em confronto durante uma marcha à capital política da Bolívia. O presidente do país, Rodrigo Paz, avalia decretar estado de exceção para conter os protestos. Milhares de trabalhadores marcharam no centro de La Paz, na Bolívia, para exigir a renúncia do presidente de centro-direita, Rodrigo Paz. O líder avalia decretar estado de exceção para conter os protestos que começaram há 5 semanas. Camponeses, operários, mineiros, professores e transportadores avançavam pelas ruas da capital política boliviana para protestar contra as propostas de reformas do governo e a falta de resultados para tirar o país da pior crise econômica em 4 décadas.
Vestidos com ponchos e alguns usando capacetes, os grevistas tentaram chegar à praça principal, onde fica o Palácio do Governo, mas foram dispersados por policiais de choque com gás lacrimogênio. Paz, há 7 meses no poder, denunciou na segunda-feira que os protestos que pedem sua saída são impulsionados por narcoterroristas e promulgou uma lei que agora lhe permite declarar estado de exceção. Com essa medida, seriam restringidas as liberdades de reunião e circulação, fundamentais para a realização de protestos. Além disso, as Forças Armadas poderiam apoiar a polícia na remoção de dezenas de bloqueios de estradas, que sufocam as principais cidades do país. Em La Paz e na vizinha El Alto, a escassez de alimentos, combustíveis e medicamentos se agrava. Os preços de carnes e hortaliças dobraram nos mercados, e alguns motoristas dormem dentro de seus veículos nas filas dos postos de combustíveis. A gestão de Paz, aliada dos Estados Unidos, denuncia uma suposta tentativa de alterar a ordem democrática e acusa o ex-presidente Evo Morales de orquestrá-la. E no próximo bloco, moradores são atropelados enquanto pintavam rua em Belém. E homem é preso, suspeito de estuprar adolescente após segui-la na zona leste de São Paulo. O motorista atropelou moradores do bairro de Sacramento, em Belém, enquanto eles estavam pintando a rua para a Copa do Mundo. Ele fugiu sem prestar socorro e é procurado pela polícia. Testemunhas relataram que o motorista se recusou a dar a volta para acessar uma rua e avançou contra os moradores. Segundo pessoas que presenciaram, ele chegou a bater em cerca de 7 veículos que estavam estacionados na área. O condutor fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. 3 dos atingidos foram socorridos e levados ao hospital. Um deles é Pampam, um torcedor do Paysandu portador de deficiência, que ficou famoso nas redes sociais. A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela seccional da Sacramento e que o trabalho segue para identificar e localizar o condutor. A Polícia Civil de São Paulo prendeu um homem suspeito de estuprar uma adolescente de 17 anos nas proximidades da estação Tatuapé do metrô na zona leste da capital. O homem foi identificado como William da Silva Santana, de 32 anos. Câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito circula pelo terminal de ônibus e observa mulheres. Em determinado momento, as gravações mostram ele seguindo uma mulher, mas depois ele muda de direção ao notar uma adolescente caminhando do outro lado da rua. Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente estava perdida e pediu informações ao homem sobre como chegar à estação. William então se ofereceu para ajudá-la e convenceu a vítima a segui-lo. Ainda conforme o registro policial, ele conduziu a adolescente até uma rua sem saída em uma área de obras próxima ao terminal. No local, a ameaçou e a estuprou. Segundo a Polícia Civil, após a prisão, foi constatado que William também é investigado pelo estupro de uma mulher de 25 anos ocorrido em abril deste ano. A polícia apura agora se há outras possíveis vítimas e se o suspeito tem envolvimento em crimes semelhantes praticados na capital. Um trabalhador de 63 anos foi atropelado enquanto atravessava a faixa de pedestres no bairro de Itapuã, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a família, o motorista teria avançado o sinal vermelho e realizado uma conversão proibida. O condutor fugiu sem prestar socorro. A família da vítima afirmou que o homem foi para casa sem se lembrar do que havia acontecido e só no dia seguinte descobriu. Ele sofreu uma fratura no pé e segue em recuperação. E a seguir, o início da Copa do Mundo e as decorações pelo mundo para acompanhar o maior torneio de futebol. Nesta quinta-feira, um grupo de cientistas alertou para um recorde de calor nos próximos anos. Segundo o estudo, o limite de aquecimento vai ser alcançado em 2030, caso não haja redução nas emissões de gases do efeito estufa. O aquecimento global está acelerando e o nível do mar está subindo cada vez mais rápido. A advertência foi feita nesta quinta-feira por um importante grupo de cientistas que teme ainda que os cortes nos orçamentos prejudiquem vários sistemas cruciais de monitoramento do clima. A 4ª edição de um estudo de referência publicado anualmente aponta que, sem uma redução no ritmo de emissões de gases de efeito estufa, o limite de aquecimento de 1,5 graus
será alcançado por volta de 2030. Mais de 70 cientistas de 17 países, vários deles autores do IPCC, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas designado pela ONU, atualizaram 12 indicadores-chave do aquecimento global e indicaram que os sistemas de observação estão fragilizados ou ameaçados por decisões geopolíticas ou relacionadas ao financiamento público. Em 2025, o aquecimento global atingiu 1,39 graus Celsius em relação ao período pré-industrial, dos quais 1,37 graus são atribuíveis às atividades humanas. O estudo publicado na revista Earth System Science Data afirma que a velocidade do aquecimento provocado pelo ser humano permanece em seu nível mais elevado até hoje, sem uma redução no ritmo das emissões. O limite de 1,5 grau de aquecimento, estabelecido no Acordo de Paris em 2015, será alcançado por volta de 2030. Ao mesmo tempo, o nível do mar subiu 23 centímetros entre 1901 e 2025, segundo as medições mais recentes. O estudo é baseado em quase 40 conjuntos de dados precedentes de satélites e de uma vasta gama de instrumentos terrestres, marítimos e aéreos. Mas, devido aos cortes orçamentários, vários programas de satélites e de observação da Terra estão em perigo, especialmente nos Estados Unidos. E começou hoje a Copa do Mundo. Vamos ver como foi a abertura. Começou a Copa do Mundo. O Estádio Azteca, na Cidade do México, recebeu o jogo de abertura entre os donos da casa e a seleção da África do Sul. Antes de a bola rolar, uma cerimônia foi realizada no gramado. A cantora colombiana Shakira se apresentou ao lado da estrela nigeriana do Afrobeat, Burna Boy. Na sequência, foi a vez do tenor italiano Andrea Bocelli, que subiu no palco montado no meio de campo com a cantora e compositora Ejai, vencedora do Oscar de melhor canção original deste ano, com a música Golden, do filme animado Guerreiras do K-pop. Vários ex-jogadores, como o francês Djorkaeff e os pentacampeões pelo Brasil, Cafu e Ronaldo, marcaram presença no jogo de abertura. Questionado sobre a participação de Neymar no Mundial, R9 foi direto. Não chega na melhor condição, mas tomara que consiga se recuperar durante a Copa do Mundo e que possa jogar. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, também falou com a imprensa. Uma ocasião histórica em um estádio icônico. Pela primeira vez, a terceira Copa do Mundo, que se disputa no mesmo estádio, está espetacular. Um estádio que é abençoado pelos deuses do futebol. Além de México e África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca também estão no Grupo A. Tchecos e sul-coreanos se enfrentam ainda nesta quinta-feira, a partir das 23 horas, horário de Brasília. Na China, pelúcias do astro argentino Lionel Messi ganharam o coração dos torcedores. O que GOAT em inglês tem a ver com futebol e Lionel Messi? A princípio nada, mas a palavra que significa cabra é também uma sigla, que quer dizer Greatest of All Time, ou maior de todos os tempos. A partir daí, a frase faz sentido para os torcedores, e centenas de pelúcias de cabrinhas vestidas do craque são embaladas em enormes mesas em uma fábrica no leste da China. Hoje em dia, as pessoas se importam muito com o valor emocional. Quando compro algo, tem que ser algo pelo qual eu seja genuinamente apaixonado. Também precisa ter um certo valor social. Eu devo até me sentir motivado a postar sobre ele nas redes sociais depois de comprá-lo, só para que todos saibam que eu tenho. Embora o gigante asiático não participe da Copa do Mundo, fabricantes e varejistas trabalham a todo vapor na província de Zhejiang para abastecer milhões de torcedores dispostos a gastar dinheiro com camisas, chaveiros e brinquedos inspirados nas estrelas do principal torneio de futebol do mundo. É uma pena que a seleção chinesa tenha ficado de fora da Copa do Mundo novamente. Acredito que com o crescimento do nosso futebol juvenil, o foco nacional no esporte e a popularização do futebol de base, a China, mais cedo ou mais tarde, retornará ao palco da Copa do Mundo. As miniaturas de pelúcia do astro argentino, pequenas o suficiente para caber na palma da mão, são um sucesso de vendas para a empresa de licenciamento All Star Partner e custam pouco mais de $11, cerca de R$55. O Mundial vai ser disputado a milhares de quilômetros da China, nos Estados Unidos, Canadá e México, países sede da Copa do Mundo entre 11 de junho e 19 de julho. Os chineses são muito apaixonados por futebol. Conheço fãs que apoiam o Messi há 16 anos. A demanda por produtos é enorme.
O catálogo das fábricas também inclui outros favoritos, como Cristiano Ronaldo, galos de espuma vestindo a camisa da seleção francesa e ursinhos de pelúcia com o uniforme da seleção espanhola. As pelúcias competem no mercado com os populares Labubu, da fabricante chinesa de brinquedos Pop Mart. E torcedores de futebol na cidade indiana de Calcutá transformaram os bairros em espetáculo temático da Copa do Mundo. As ruas foram decoradas com enormes bandeiras, murais e imagens de estrelas do futebol. O clima de Copa do Mundo tomou as ruas da Índia. Mesmo com a seleção nacional de fora da edição deste ano, os moradores da cidade indiana de Calcutá não vão deixar de acompanhar o Mundial de 2026. Os torcedores transformaram o bairro em um espetáculo repleto de referências à Copa do Mundo. Neste espaço, vamos nos reunir para celebrar mais uma vez esse esporte maravilhoso, esta maravilhosa Copa do Mundo. Atrás de mim, como você pode ver, há recorte dos nossos jogadores favoritos da seleção argentina. Em cima disso, vai haver uma enorme tela onde vamos transmitir as partidas da Copa do Mundo. As ruas foram decoradas com enormes bandeiras, murais e imagens de craques. Às vésperas da abertura da Copa do Mundo, a empolgação só aumenta para assistir à maior competição do futebol do planeta e os jogos de alguns ídolos históricos. Sem a Índia no torneio, os moradores de Calcutá estão mais ansiosos para acompanhar as partidas da Argentina, do Brasil e de Portugal. Tivemos a ideia na última Copa do Mundo de decorar a área desse jeito, e isso acabou virando uma grande atração. Então neste ano estamos tentando criar algo novo. Na última Copa tínhamos 3 lendas, Messi, Ronaldo e Neymar. E esta é a última Copa do Mundo para os 3. Por isso queríamos fazer algo especial. Você pode ver aqui as bandeiras de todas as nações participantes e também fizemos um mural de grafite do Ronaldo. O Mundial começa no dia 11 de junho e será sediado nos Estados Unidos, Canadá e México. Aqui no Brasil, a cidade de Novo Hamburgo também recebeu decorações. Uma equipe de 6 artistas pintou uma rua com um retrato do craque Neymar. Que o Neymar é enorme no coração dos torcedores brasileiros, todo mundo sabe. É o maior artilheiro da seleção com 79 gols. E agora o craque também está gigante em uma rua de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Decorar as ruas com temas da Copa do Mundo é uma tradição em todo o Brasil nos anos em que a competição é disputada. Mas desta vez, podemos dizer que aumentaram o sarrafo. A gente teve um processo de pintura aqui que levaram 2 dias para fazer. Foram 6 artistas que trabalharam, eu e mais 5. Se de longe a imagem impressiona, de perto dá para ver bem os detalhes. Não faltou capricho. A inspiração veio de uma camisa que fez a história nos 5 títulos do Brasil na Copa do Mundo. A gente escolheu camiseta 10 da seleção, o Neymar, mas a gente não escolheu em si pelo Neymar. A gente escolheu primeiramente pelo número da camiseta, a representação que a camiseta 10 tem na seleção brasileira. Com uma lesão muscular na panturrilha direita aos 34 anos, Neymar não deve jogar na estreia do Brasil contra o Marrocos em Nova Jersey no sábado. Mas mesmo sem estar em plena forma, pelo tamanho do currículo dele na seleção, deve disputar a Copa do Mundo pela 4ª vez. E ele também quer ficar grandão no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. E no Rio de Janeiro, alguns bairros da zona norte do centro estão de cara nova. Os torcedores pintaram as ruas inteiras para acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Os locais também vão contar com telões para acompanhar os jogos ao vivo. Há quem diga que desta vez, com um ciclo irregular da seleção desde a última Copa do Mundo no Catar em 2022, a torcida brasileira não anda tão empolgada. Mas não é essa a sensação de quem passa pela Rua Pereira Nunes, na zona norte do Rio de Janeiro, que liga os bairros de Vila Isabel e Tijuca. Com o início da Copa do Mundo, o sonho do Hexa fica mais forte. É tempo de lembrar os craques nos 5 títulos do Brasil. Pelé e Neymar juntos, na mesma pintura. Falando nele, Neymar não deve jogar na estreia contra o Marrocos no sábado em Nova Jersey. E com uma lesão muscular na panturrilha direita, é dúvida até para a sequência da Copa. Mesmo assim, segue em alta com a torcida. E já que o tema é futebol, não tem como deixar de fora os principais clubes do Rio. Mas nessa época, o que todo mundo quer mesmo é que o Brasil bata um bolão na Copa do Mundo, a primeira com 48 seleções. São 150 metros pintados
muros que são grafitados por grafiteiros que vieram de outro estado, vieram de São Paulo, e 13 quilômetros de rabiola, que representa o verde, o amarelo, azul e branco que tem no céu aí. Na região central do Rio de Janeiro, no bairro da Saúde, as cores do Brasil também já tomaram conta do cenário. Garantir uma boa foto faz parte. Parece ser imperdível para algumas pessoas, mas a taça nunca fica em segundo plano. A pintura da escada sempre foi inspirada para a Copa do Mundo, né? E a cada 4 anos faz essa repintura. E a gente está super confiante de que o Hexa vem agora. Para isso, é torcer para a seleção se inspirar e também fazer bonito no primeiro Mundial sediado por 3 países, começando pelos 3 jogos na fase de grupos nos Estados Unidos. E olha só, você de São Paulo que ainda não comprou o seu álbum da Copa ou está com dificuldades em encontrar aquela figurinha específica, não se preocupe, porque a Prefeitura da capital paulista está distribuindo álbuns e figurinhas gratuitamente em bibliotecas municipais e pontos de leitura. A ação é realizada pela Secretaria de Cultura em parceria com a editora Panini. Serão oferecidos 3.000 álbuns e 50.000 figurinhas. Mas fique esperto, porque a ação ocorre até o próximo dia 19 de junho ou até o esgotamento das peças. Acesse o site da Prefeitura em São Paulo e veja os pontos de retirada. E o estádio que vai receber a final da Copa do Mundo já está pronto. Nessa reportagem você vai ver os detalhes do MetLife, que tem capacidade para mais de 80.000 torcedores. A um dia do início da Copa do Mundo, o estádio da final do torneio já está pronto para receber os torcedores. Em 19 de julho, o MetLife Stadium em Nova Jersey vai ser o palco da decisão do Mundial, mas antes também vai receber outras 7 partidas. A estreia do estádio com capacidade para 82.500 torcedores na competição será no próximo sábado, com um confronto entre Brasil e Marrocos. O gramado natural, que parece um verdadeiro tapete, é uma exigência da FIFA para seus torneios e já está preparado para ser a passarela das chuteiras dos melhores jogadores do planeta. É resultado dos cuidados diários. Nós aparamos, cortamos a grama, regamos, damos nutrientes. Cuidamos da grama como se ela fosse uma criança. Converso com ela todas as manhãs quando chego e antes de ir embora. Mas o tratamento VIP não é apenas para os atletas. Quem for assistir a uma partida no estádio vai ter várias opções de comida, desde o clássico cachorro-quente até sanduíches de lagosta. Este é nosso carro-chefe para o estádio. É um cachorro-quente estilo Reaper, ou seja, frito e aberto. Mas também quisemos dar um pouco da nossa cara, deixar mais universal. E o cachorro-quente colombiano, como chamamos, com molho de abacaxi, maionese, pedaços de abacaxi e batata. Também temos batatas chips caseiras. E para garantir a segurança de um evento como a Copa do Mundo, a equipe do MetLife Stadium vai ter uma ajuda inusitada: 2 cães robôs. As máquinas autônomas são uma novidade na edição deste ano do torneio e vão auxiliar no monitoramento de rotina. Toda esta preparação é para garantir um espetáculo dentro e fora de campo. E o Gospel News desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.